O ministro da Justiça, Flávio Dino, federalizou nesta quarta-feira a apuração do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A investigação será conduzida pela Polícia Federal através de um inquérito que será aberto na instituição sob o comando do delegado Guilhermino de Paula Machado. Dino alegou que a decisão supostamente amplia as apurações sobre a organização criminosa que ordenou os crimes. Em 2019, os ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram presos e tornaram-se réus pelos homicídios. Sob o governo do presidente Lula, a irmã de Marielle, Aniele Franco, se tornou ministra da Igualdade Racial. Alan Gani, começo com você. Alan, quais as impressões aí sobre essa medida? O que pode mudar na prática? Bom, vamos lá, né? Quando é que é federalizado um crime, né? Então ele estava sobre a justiça estadual. Então ele tem que atender basicamente a dois critérios, né? Ser um crime contra os direitos humanos, isso porque o Brasil assinou uma série de tratados, né? Então não pode ser um crime comum. Por exemplo, não pode ser um crime de roubo, um crime de furto, tem que ser algum crime que fira os direitos humanos. Mas não é só isso. Também tem que ter comprovada a omissão da Polícia Estadual na condução da investigação. Não me parece que isso tenha ocorrido, né? E aí, lá atrás, a PGR, e até me espanta que isso tenha sido aí a decisão do Flávio Dino, aí o Pavinato pode até explicar melhor do que eu, mas quem deveria pedir isso seria a PGR, né? Procuradoria-Geral da República. E a PGR, na figura lá da Raquel Dodge, lá atrás, havia pedido para que fosse... para que esse caso passasse para a Justiça Federal. Não foi aceito, né? Isso quem julga é o STJ, não foi aceito. Então, acho que tem muita inconsistência, acho que teria uma perda de eficiência na investigação do caso, porque todo o trabalho dos promotores estaduais seria anulado, né? À medida que passasse aí para os procuradores da República, né? Que são os promotores federais. Acho que esse pedido do Flávio Dino, do ministro da Justiça, tem a ver com alimentar uma narrativa, né? E isso faz parte, porque esse governo não tem governo até agora. O que tem é narrativa. E a narrativa central desse governo é o ataque ao Bolsonaro o tempo inteiro. Talvez seja aí uma tentativa novamente, né, de ligar a Marielle ao Bolsonaro e ficar alimentando esta narrativa. Acho que tem muito mais a ver com isso do que qualquer decisão judicial eficaz. Concorda, Pavinato? Essa federalização vem para jogar lenha nessa fogueira? Vamos colocar aqui os pingos nos is nessa questão, porque ele não determinou a federalização porque ele não tem poder para isso. Essa era a minha dúvida. Quem tem poder para pedir é o PGR e quem tem poder para autorizar é o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ele quer a federalização. Como ele não conseguiu através da PGR, aliás, a PGR não conseguiu federalizar lá atrás, o que ele fez, não abandonando a tese da federalização, ele criou uma força-tarefa ilegal para investigar o caso Marielle. Isso é tão ilegal quanto o caso de, se ele quisesse, por exemplo, elucidar o caso do assassinato do Celso Daniel. Não pode! Não pode, é ilegal, é desvio de função, desvio de finalidade. O STJ negou, ou ele está descumprindo também? Está descumprindo aqui uma ordem judicial, porque uma ordem judicial, uma sentença, um acórdão, uma decisão do colegiado do Superior Tribunal de Justiça que diz não pode federalizar, não pode, não é não. Então ele está afrontando a justiça e a finalidade do Ministério. A federalização, ela exige prova de incapacidade das autoridades competentes, que são do Rio de Janeiro, e o risco de impunidade. Então, diante disso, já pediram para o STJ, ele falou não. Agora ele vem, está querendo jogar para a audiência, fazendo desvio de finalidade, uma atitude ilegal. Não pode. Agora, é engraçado, né? Esse desrespeito à justiça também, ninguém fala nada. Aliás, isso
é algo que pode atingir até o presidente da República, porque se eu tenho um ministro com desvio de finalidade e eu não faço nada, eu assumo o desvio de finalidade para mim. Diga, Zé. A ministra irmã da Marielle, né? Ela é ministra da Igualdade. Ela inicialmente ela negou a federalização. A família não queria, né? E se opôs à tentativa de federalização. O Ministério Público pediu e foi negado, né? E a família naquela época disse que era o caminho certo contra a federalização. Forças policiais do Rio de Janeiro dizem que federalizar é perda de investigação, perda de contato ali direto com a investigação e dados. A investigação foi muito bem feita. Foi um show de tecnologia para chegar aos matadores. Fala, quem matou já sabe. A polícia do Rio de Janeiro fez um trabalho muito bom. O que há, na verdade, agora, desde janeiro, da posse de Lula para cá, é que se entrou nesse debate. E agora a própria família da Marielle está mudando de lado e dizendo que a federalização. Mas o debate, a discussão é a tal insinuação. Uma insinuação, ela é perigosa, maldosa e covarde, porque de uma insinuação você não tem como se defender. Uma acusação, sim, se alguém te acusa de alguma coisa, você contesta, mostra até provas contrárias e aí o debate fica mais aberto. Quando há uma insinuação, ninguém nem diz que isso aconteceu, mas acaba sugerindo que existem pessoas da família do ex-presidente Jair Bolsonaro envolvidas e eles não têm chance de defesa, porque não foram acusados formalmente. Então, esse é o debate. O corpo da Marielle está em sepulcro até hoje por exploração política. Eu considero uma situação grave, gravíssima, porque a Marielle, ela foi morta desempenhando a sua função, ou seja, o ataque foi contra o Estado, uma representante do Estado, além, evidentemente, da sua condição familiar, sua condição particular, mas ela, naquele momento, representava o Estado e, portanto, foi um atentado contra o Estado. Isso é sério e deve ser investigado, mas foi investigado. Essa história de federalizar é dizer que a polícia do Rio de Janeiro é incompetente ou tem um lado, ou seja, está prevaricando porque deixou de fazer a sua obrigação e isso não é verdade. A polícia investigou, trouxe detalhes que eu vi com muito cuidado naquela época, né? Trazendo detalhes da mancha da tatuagem no braço de um dos autores, enfim, recompuseram todo o trajeto e houve um trabalho muito importante na investigação. Portanto, isso é discurso para tentar tornar em sepulcro um cadáver e explorar politicamente tudo isso aí. A família estava certa, tem que ser investigada no Rio de Janeiro. Eles têm a habilidade de investigar no Rio de Janeiro. Como é que agora vai recomeçar, vai retomar uma investigação dessa? Só um dado, no Brasil, num ano, só 30% dos assassinatos são elucidados. Se for por incompetência e risco de impunidade, Flávio Dino ele vai ter que federalizar todos os casos. 30%. Ou seja, 70% dos casos não são elucidados.